Aleluia! Eu te saúdo nesta hora com a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. Essa paz, eu te saúdo nesta hora. Que esta paz esteja contigo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Que a paz do Senhor venha impactar a todos aqueles que estarão à tua volta, para a glória de Deus. O Senhor Deus, nesta hora, tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Seja sempre vaso de barro. Você tem sido vaso de barro? Que vaso você tem sido? Abra a tua Bíblia. Jeremias, capítulo 18, versículo 2 diz assim, ó: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Aleluia. Vou passar para você uma porção da palavra de Deus, que não pode ser substituída. A palavra de Deus, ela é insubstituível. A palavra de Deus é o que vai te dar vitória, libertação e transformação. Vai te dar força e ânimo. A palavra de Deus é o que nos muda. O Senhor, ele fala com Jeremias, para que Jeremias ele fosse até a casa do oleiro, que ali Deus iria falar com Jeremias. Quando Jeremias ele entra na casa do oleiro, ele tem uma visão espetacular. Jeremias ele vê o oleiro com um vaso em sua roda, sendo confeccionado, sendo transformado, sendo feito. Porém, aquele vaso ele é quebrado pelo oleiro e o oleiro refaz aquele vaso. Que vaso tem sido você na tua congregação? Que vaso tem sido você no cotidiano? Que vaso tem sido você nesta terra? O interessante é que Deus ele está querendo te quebrar, te refazer, te moldar para uma grande obra e você não está entendendo. Jeremias ele tem uma visão com a qual o Senhor ele quer mudar não somente a vida de Jeremias, mas a vida da nação de Israel, com a qual não aceitava nada da parte do Senhor, questionava. O povo de Israel era um povo tão complicado que, ainda diante de tudo que Deus fazia, a nação de Israel ia em sentido contrário. A nação de Israel, ela fazia algo com a qual Deus se irava muito. Era o ponto-chave, que era a prostituição espiritual, que é a idolatria. E Deus não se agradava. Jeremias, ele, ainda sendo um vaso de Deus para falar aquilo que Deus tinha lhe mostrado, o povo era tão cruel e estava tão fora do propósito de Deus, que até mesmo o profeta eles queriam matar. Diante de todas as palavras que ele falava, que o Senhor mandara, queriam cortar a sua língua. Irmão, ainda que o mundo esteja contra aquilo que você está pregando, ainda que o homem esteja contra aquilo que você está falando da parte de Deus, ainda que isso venha a
fazer com que você perca a sua vida. Não se cale diante do homem. Não permita que o inimigo te cale. Pregue a palavra de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele estava instruindo o povo da igreja de Filipenses que a obra que Deus colocou na vida deles precisava que eles passassem por um aperfeiçoamento. Deus ele quer te aperfeiçoar e você está questionando. Deus ele quer te lapidar e você não está entendendo. Deus quer te quebrar, vaso, te fazer de novo, para que você esteja pronto para a obra que Deus botou nas tuas mãos e você está longe desse pensamento. Você está confuso. Deus ele tem o controle e o comando de tudo em suas mãos. Quando Deus ele te encher com o azeite do Espírito Santo, te dar dons espirituais, o que você vai fazer se você estiver rachado, furado, faltando pedaço? Deus ele não enche nada pela metade. Deus ele quer encher o vaso até a boca. E você não pode ser colado. Você não pode ser cheio do azeite sem que você esteja intacto. Então, para isso acontecer, Deus tem que te quebrar. Para quando Ele te refazer, você esteja novo. Seja um vaso nas mãos do oleiro. Seja um vaso de barro. Seja humilde. Se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus, que ao seu tempo Deus vai te exaltar. Eu tenho para você 4 tópicos para que você entenda a importância que você é na mão de Deus, sendo um vaso de barro, proporcionando para Deus a liberdade total de te quebrar quantas vezes for preciso, até que você esteja da forma que Deus quer. Número 1, obediência. Não adianta nada você ser um vaso nas mãos do oleiro sem que você seja obediente. O primeiro tópico é isso, você tem que ser obediente ao Senhor. 2 Crônicas 7:14 diz assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus não pode sarar o teu coração, a tua terra, a tua casa. Deus não pode transformar a tua família por intermédio de você. Deus não vai fazer mudança na tua vida sem que antes você se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. Deus não vai fazer um milagre na tua vida sem que antes você não se trate desta forma.
Se coloque na mão do oleiro como um vaso de barro, para que o Senhor da glória te transforme e te faça da maneira que Ele quer. Seja um vaso de barro. Número 2. Desobediência. Não adianta dizer que é um cristão e ser desobediente. Não adianta você pregar a palavra, cantar hinos, jejuar e ser um desobediente. Desobedecer a tua liderança, desobedecer o teu pastor, a tua pastora, desobedecer a tua mãe, o teu pai. Não adianta nada, irmão. O adversário, ele tem nos observado e ele tem visto aquilo que fazemos. Então não adianta nada levantar a bandeira de Cristo e ser desobediente. Coloque a tua vida no altar. Conserte ele. Antes de você levar uma oferta ao altar do Senhor, se conserte, se reconcilie com teu irmão. Não seja desobediente. A desobediência tem um alto preço, meu irmão. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, apenas o finalzinho, a parte B, diz assim, ó: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quem é que diz que Deus não se retira do ser humano diante de suas iniquidades? O Espírito Santo se afasta. A Bíblia fala no livro de Juízes a respeito de Sansão. Sansão, ele desobedeceu a ponto de Deus dizer que não era mais com ele. Sansão, ele, dentro do ventre de sua mãe, ele já tinha sido separado. O voto do nazireado, ele é um voto tão importante, com a qual a criança dentro do ventre da mãe, ela já era separada para o ministério. Ela já era separada para obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus no santuário. O voto do nazireado foi proporcionado pelos pais de Sansão, para que quando ele nascesse, ele servisse a Deus. Então, por causa disso, Sansão, ele não rapava a sua cabeça, nunca raspou a cabeça com navalha, e também não bebia bebida forte. Ele foi separado desde o ventre para a obra. Porém, Sansão foi persuadido por uma mulher e pôs tudo a perder. Diz para mim, ou para si mesmo, qual é a pedra de tropeço que tem estado sobre a tua vida, que tem te matado espiritualmente? Quem é a Dalila que tem te feito se afastar dos caminhos do Senhor? Qual é a pedra que foi posta na tua frente, no teu caminho, que te fez se desviar da promessa de Deus? Por causa de uma mulher, um homem cego de amor contou para ela que estava sendo influenciada pelos filisteus, a saber o segredo do poder, da força de Sansão.
Você sabe o fundamento dos filisteus, um dos povos que era mais inimigo do povo de Deus. Lembra lá atrás de Noé, quando Noé ele saiu da arca, plantou uma vinha, bebeu da sua vinha e foi visto pelo seu filho menor, que zombou dele, caçoou, viu a nudez do seu pai, e no dia seguinte, quando Noé ficou sã, amaldiçoou seu filho Cão. Da descendência do seu filho Cão veio Nimrod, um dos arquitetos da Torre de Babel, também criador da cidade de Nínive, o povo cruel que não era temente a nada e matava profetas. E da descendência de Nimrod veio os filisteus, um povo blasfemo, um povo que também adorava outros deuses, adorava Baal. Irmão, Sansão estava cego e contou o seu segredo, e aquela mulher, ao contar aos filisteus, armaram para que o cabelo de Sansão fosse cortado. Quando Sansão acordou, Deus já não era mais com Sansão, e Sansão foi para o cárcere. Os filisteus arrancaram os seus olhos, fazendo-o trabalhar. Esse é o preço da desobediência. Deus, ele tem te visto. Deus tem te dado uma pérola maravilhosa, gloriosa e majestosa, que é a palavra de Deus, e você é conhecedor. Não tente a Deus. Não espere Deus pesar a mão sobre a tua vida para você acordar. Não deixa isso acontecer, não. Deus, ele está te vendo. Deus, ele está te vendo. Número 3. Juízo. O juízo de Deus, ele vai vir para toda a humanidade. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, irmão, está dizendo algo sério. Algo que talvez fuja do teu entendimento. Algo que você desconhece. Fique firme com Jesus. Se você que está ouvindo essa mensagem ainda não se converteu a Jesus, ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, o tempo é esse. Não espere a morte vir sobre você para tomar a decisão. Não espere a velhice chegar para você poder se consertar com Deus. Não espere, porque pode não chegar. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, você será lançado no lago de fogo. Não é para te amedrontar ou para te oprimir. É a realidade. A Bíblia diz que o inferno só vai ter dor,
choro, ranger de dentes, não vai ter alegria. Dante, ele cita em um de seus livros e uma de suas teses a respeito de 7 infernos. Não existe. É apenas um, aonde o ser humano que entrar lá dentro será condenado para o resto da vida a sofrer. Não deixe esse dia chegar. Se converta a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Você tem a escolha. Seja um vaso. Seja um vaso nas mãos de Deus. Número 4. Nascer de novo. Não adianta nada aceitarmos a Jesus, andarmos de terno ou de roupa bonita, com a palavra de Deus, a Bíblia debaixo do braço, e termos as mesmas atitudes de antes. Não adianta, não adianta. Temos que ser transformados pela palavra. Não adianta, irmão. No livro de João, no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos assim, ó: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele, diante do que a gente tem observado no século que vivemos, Nicodemos, ele não precisava de Cristo. Nicodemos era rico, ele tinha nome, ele era um dos principais daquela época, ele era, como se dizer, um político. Ele podia entrar nas sinagogas quando quisesse. Ele tinha carta branca para ir a qualquer lugar. Ele tinha influências. Porém, uma coisa lhe tirou o sono. Ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. Quando Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, ele não tinha entendido. Ele perguntou para Jesus: como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Jesus, ele falou para ele que ele não era dessa forma, ele precisava nascer da água e do Espírito. Não adianta você dizer que já se batizou nas águas e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia quando você era do mundo, as coisas erradas que desagradavam a Deus. Não adianta você dizer que é batizado no Espírito Santo e continua fazendo as mesmas coisas que antes. Não adianta você dizer que tem dom espiritual, mas não nasceu de novo. Continua falando as mesmas bobagens. Continua fazendo as mesmas bobagens. Continua falando mal dos outros. Continua fofocando. Falando coisas que não agradam a Deus, entristecendo ao Senhor. Não podemos ser apenas manequim de vitrine. O
O manequim da vitrine ele está bonito, muitas das vezes de terno ou com uma roupa fina, mas se você bater nele, ele está oco, não tem nada dentro. Não adianta você ser um vaso de barro e estar vazio. Porque você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a palavra. Você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo de jejuar. Você diz para mim que toma remédio, eu respeito isso. Mas o que acontece quando você está na rua e esquece o remédio em casa? Você fica cheio de fome na rua. Será que meia hora não é o suficiente para você jejuar diante de Deus para a tua vida espiritual ou até mesmo para a vida de outra pessoa? O melhor jejum é quando você começa ele quando está com fome e não quando você, após uma refeição farta, está com a barriga cheia e arrotando. Quanto tempo faz que você não ora a Deus? Você não bota o teu joelho no chão para falar com o Senhor? Você tem tanto tempo. Às vezes ficamos 1 hora, 2 horas, 3 horas de frente para a televisão assistindo um filme. Mas não ficamos nem 5 minutos ajoelhados orando a Deus. Ou até mesmo lendo a palavra que nos dá sono. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não for refeito, se você não permitir que o olheiro te quebre e te refaça, então você vai continuar 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro do ministério, dentro da igreja, sem acontecer nada, sem você ter uma intimidade com Deus, uma experiência com o Senhor. Então não vai adiantar de nada. Se você não nascer de novo, como é que o Senhor da glória vai proporcionar para você as bênçãos que Ele prometeu? Quem é que disse que enquanto as promessas não se cumprirem na tua vida, você não morre? Não cai nessa. No livro de Hebreus, no capítulo 12, ali está dizendo que grandes homens, depois de terem feito proezas, seguido fiel, mesmo assim não viram as promessas acontecerem. Então, seja um vaso de barro e permita que o olheiro te quebre, te refaça quantas vezes for preciso, para que você possa ser preenchido da graça de Deus e faça a obra do Senhor com perfeição, ganhando almas, fazendo proezas e maravilhas, maiores do que o Senhor Jesus mesmo, que Ele disse que faríamos coisas maiores. Mas para isso, você precisa estar inteiro. Fique de pé, porque Deus tem muito mais a proporcionar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor separou para a minha vida e para a tua vida. Seja um vaso de barro nas mãos do olheiro
e você vai ver o sobrenatural acontecer. Tá legal? Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E se você crê, você diz amém. Deus abençoe.